Fala galera, aqui é o Pipe do canal Pipe Bomb. E hoje eu estarei trazendo aí pra vocês a história completa de Seth Rollins contra Roman Reigns. Lembrando que essa história não é completa porque teoricamente tem coisa pra acontecer ainda. Provavelmente isso vai ter mais desenvolvimento no futuro. Porém, né, o que a gente sabe até agora. Bom, Roman Reigns e Seth Rollins começam parceiros lá no NXT no Shield, né? Roman Reigns e Seth Rollins lá no Shield. Até que eles sobem no main roster, fazem lá história e tal. Começam um Rio ajudando o CM Punk, depois turnam face lá tal. Conquistam o apoio do público e tal. Ganham, Seth Rollins e Roman Reigns, curiosamente, ganham o Tag Team Champion, enquanto o Ambrose ganha o americano. Né? Então eles foram os parceiros ali que venceram o Tag Team Champion. E chegam no momento lá, né, que eles estão rivalizando com a Evolution e tal, eles ganham. E o Seth Rollins dá uma cadeirada nas costas do Roman Reigns. Engraçado que ele tem mais raiva do Ambrose, mas a cadeirada que ele dá primeira é no Roman Reigns, né? Então só faz dar a cadeirada primeira no Roman Reigns. E aí cada um vai seguir seus rumos, né? O Roman Reigns vai lá tentar mais buscar o título mundial e tal. O Seth Rollins ele pega o atalho, né? A maleta do Money in the Bank, né? Daí mais pra frente o Roman Reigns lesiona e tal. Estavam marcados para se enfrentar no Night of Champions, mas acaba ocorrendo, não rolando por lesão. Então isso é interessante também, porque as lutas deles tem muitas vezes são adiadas, né, e não ocorridas, raramente ocorrem em pay-per-view. Porém, o Roman Reigns retorna lá, né, ganha o Superstar of the Year e vai pro Royal Rumble Match e consegue a vitória para enfrentar o Brock Lesnar pelo título mundial na WrestleMania 31, né. Nisso, o Seth Rollins continua como Mr. Money in the Bank e na luta o Roman Reigns está sendo amassado lá, está sendo batido pra caramba. A gente não sabe o que aconteceria naquela luta, né, mas o Roman Reigns acreditava que ele venceria. E o Seth Rollins, né, ocorre a mágica lá, né, o que todo mundo conhece, que o Seth Rollins vai lá, atrapalha o momento do Roman, rouba o momento do Roman, né, faz o assalto do século, como diria o JBL, né, eu não sei se era o JBL, não, era o JBL, e faz o assalto do século lá, derrotando lá Lesnar e Reigns no main event de WrestleMania. Tem rouba o momento do Roman Reigns, pega o título mundial, e dali em diante ele faz um reinado, né, por esse título mundial que era destinado para ele perder pro Roman Reigns, né? Ou não, né? A gente não sabe. Depois teve essa luta de novo lá no Money in the Bank. Mas enfim, o Roman ele se envolve com o Seth Rollins no Payback, né? Que ele tem um Fatal 4-Way de Rollins, Orton, Roman e Ambrose, que o Seth acaba pinando o Orton, né? E sai como campeão. Depois o Roman só vai se envolver com o Seth de novo lá pro Survivor Series. Ele até tenta ganhar o Money in the Bank, mas o Bray Wyatt acaba atrapalhando ele, então ele teve que resolver assuntos com o Bray Wyatt. E quando ele finaliza tudo isso, ele vai lá, ganha o número 1 contra ele para enfrentar o Seth pro Survivor Series. E, novamente, não rolou por lesão. Seth Rollins lesiona o joelho e essa luta acaba não rolando. Em vez disso, né, ocorre um torneio pelo título vago do Mundial do Seth lá, em que o Roman acaba vencendo, né, curiosamente, porém toma um casting do Sheamus e depois ele acaba recuperando o Sheamus. Então, né, o Roman tá lá no topo como campeão mundial e tal, e o Seth Rollins faz uma promo, né, lá nos Slammy Awards, em que ele fala, né, que ele vai voltar e tal, não importa se é Sheamus, se é Roman, né, ele até cita, ele nem cita o Sheamus, né, na verdade ele fala que, especificamente do Roman, e ele fala que quando ele voltar ele vai pegar o título que pertence a ele, né, e ele volta, né, depois do Roman até ter uma troca lisinha com o Triple H, mas no final ele acaba saindo por cima lá na WrestleMania 32 e vence, com o Seth Rollins assistindo tudo. O Seth Rollins volta no Extreme Rules de 2016, atacando o Roman Reigns e falando: é minha hora, eu quero a minha rematch, nós vamos fazer nossa luta em pay-per-view finalmente. E finalmente, depois de ser adiada do Night of Champions 2014, Survivor Series 2015, finalmente estão para lutar Money in the Bank 2016, Seth Rollins contra Roman Reigns campeão mundial, Seth Rollins desafiante. E Seth Rollins consegue vencer Roman Reigns e conquistar o título mundial limpo de Roman Reigns e marcou na história, né? A única vez que eles se enfrentaram em pay-per-view, Seth Rollins saiu como vencedor, né? Sempre quando importa ele vence. E Seth Rollins venceu Roman Reigns e logo após toma o casting do Ambrose e tal. Depois tem o Triple Threat do Shield que o Ambrose pina o Reigns também. E aí eles ficam tempinhos ali afastados, né? Até que o Ambrose deve estar pro SmackDown e o Roman Reigns e o Seth Rollins pro Raw. E eles acabam fazendo ali uma parceria, né, uma aliança que o Roman até diz que tentou perdoar o Seth Rollins, e o Seth Rollins está tentando se redimir também, tal, ele quer... Foi mais uma aliança ali, porque eles tinham inimigos em comum, né, então o inimigo
inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, acabou que foi uma parceria desse tipo, assim, eles vão lá, faz o Shield Bomb e tal, tem uma parceria minimamente ali e tal. Depois já passa mais um tempinho ainda. O Roman Reigns, ele acaba indo para outros rumos lá, título mundial e tal. O Seth Rollins também foi para outros rumos de midcard. Até que em 2018, quando o Roman Reigns pega o título universal do Brock Lesnar, né, ele acaba retornando o Shield, porque o Ambrose acaba sendo draftado pro Raw no ano seguinte. E ele acaba se desculpando lá com o Seth Rollins e tal. Eles vencem o título de tags do Raw. E o Roman vence o Universal, então eles ficam ali meio que dominando com todos os títulos. E eles acabam se unindo de novo ali. O Roman Reigns e o Seth Rollins já estavam desculpados. Daí o Seth Rollins se desculpou com o Dean Ambrose. O Shield retornou. Né? Porém, o Roman Reigns acaba pegando a tal da leucemia, né? Essa doença terrível aí, esse câncer que ele tinha. E como o Roman Reigns saiu do topo, o Seth Rollins tomou o lugar dele, né, vencendo o Royal Rumble Match de 2019, vencendo o Brock Lesnar na WrestleMania, pegando o título máximo da WWE, né, e depois vence limpo ainda o Lesnar no SummerSlam de 2019, que o Roman Reigns não conseguiu. Ele vence limpo, lesionado ainda o Brock Lesnar. Então ele tem feitos incríveis assim que o Roman Reigns não tem, né. Ele vai lá, vence o título do Brock Lesnar limpo e fica no topo da WWE, né. Depois também passa bastante tempo, eles ficam um tempo ali sem se encontrarem tanto e tal, até que o Roman Reigns ele vem com esse personagem Rio aí, né, de chefe da tribo, em que ele começa a conquistar o espaço dele lá no SmackDown. O Seth Rollins ele acaba sendo draftado pro SmackDown também, e eles não se esbarravam tanto, porém o Roman Reigns ele foi crescendo, até que chegou o WrestleMania Backlash, né, o WrestleMania Backlash que o Roman Reigns venceu o Cesaro, e o Seth Rollins foi encarar o Roman Reigns logo após o WrestleMania Backlash, né? Porém, novamente, luta Roman Reigns e Seth Rollins adiada. Por quê? Porque o Seth Rollins foi ter assuntos com o Cesaro, que não deixou o Seth Rollins ter a chance com o Roman Reigns foi lutar com o Rey Mysterio. Cada um venceu suas rivalidades, Seth Rollins venceu o Cesaro, Roman Reigns venceu o Rey. Porém, o Edge retorna e acaba pegando a chance de novo na frente do Seth Rollins, o que deixa o Seth Rollins irritado e faz o Seth Rollins atrapalhar o Edge de vencer no Money in the Bank e fazer o Roman reter o título. E, novamente, ele encara o Roman Reigns no Money in the Bank de 2021. Só que aí o Edge, igual o Cesaro, ataca o Seth Rollins e fala, não vai ser a sua hora agora. E aí o Roman Reigns aí vem o Cena, pega a chance do Seth Rollins, e aí tem Roman e Cena, Seth e Edge. Daí o Seth termina os assuntos com o Edge, porém ele sai derrotado. Daí ele sai derrotado, não tem como pedir chance para o Roman Reigns, que tinha acabado de vencer John Cena e Brock Lesnar. Ele vai pro Raw, né? Volta pro Raw. Roman Reigns segue no SmackDown. Parecia que os caminhos deles nunca mais iam se esbarrar. Só bem no futuro, quando o Seth voltasse pro SmackDown. Talvez até para tirar o título do Roman. Porém, chega o Royal Rumble de 2022, né? Chega o Royal Rumble de 2022, onde o Roman Reigns está sentado na poltroninha dele, achando que se livrou de tudo, né? Brock Lesnar tá no Raw com o título mundial, ele tá lá suave. Vem o Seth Rollins rindo do Roman, o Roman já percebe, né? O Seth Rollins bate na porta tocando a musiquinha do Shield. E aí começa uma psicologia absurda. Parece que finalmente eles vão voltar a se enfrentar em pay-per-view, que eles não se enfrentavam desde o Money in the Bank 2016, que foi a única vez, né? Então o resultado era bem curioso, o que poderia rolar. O Seth Rollins estava totalmente na cabeça do Roman Reigns, usou todos os argumentos que quando nos momentos importantes o Seth Rollins ganhou, que o Seth Rollins fez feitos que o Roman nunca fez, tal. E o Seth Rollins estava completamente na cabeça do Roman. No dia da luta, o Seth Rollins estava totalmente na cabeça do Roman Reigns, veio com a música e com a roupagem do Shield. Eles fazem uma luta incrível, igual foi no Money in the Bank de 2016. E no final, o Seth Rollins, ele aplica o Curb Stomp, aplica o Pedigree, e o Roman Reigns nocaute dos dois. O Roman Reigns dá um Spear também. O Seth Rollins ele nem chega na nocaute, ele ri da cara do Roman, então ele estava totalmente no controle do combate. O Roman Reigns já estava desestabilizado. E ao final o Roman Reigns aplica a guilhotina dele, que jamais ninguém saiu. E o Seth Rollins consegue chegar perto da corda, e quando ele ia desmaiar, ele acaba conseguindo revalar na corda ali. Então o Seth Rollins conseguiu acabar com a maior arma do Roman Reigns. E isso deixou o Roman Reigns totalmente furioso. Ele já não sabia mais o que fazer, ele estava completamente fora de controle. Ele pega uma cadeira, ele vai lá, né, nocauteia o Seth Rollins com a guilhotina, faz o combate acabar. Desse jeito mesmo, o Roman Reigns saiu derrotado. Ele viu que a única forma dele escapar daquilo
era perdendo, porém retendo o título. Ele, furioso, pega uma cadeira, vai lá e se vinga do Seth Rollins. O Seth Rollins, ele mete uma cadeirada nas costas do Roman Reigns pra trair o Shield. O Roman Reigns vai lá, mete uma cadeirada nas costas do Seth, né, para se vingar. Cadeirada. E ele acaba ali totalmente perdendo o controle, fazendo isso e indo embora lá com o título. Mas no fundo o Roman Reigns sabe que ele não conseguiu. Ele não conseguiu o que ele queria. Ele sabe que o Seth Rollins é o maior inimigo dele, o cara que é a pedra no sapato dele. No fundo ele sabe, né? E o Seth Rollins, a última coisa que sabemos dessa rivalidade é que o Seth Rollins deixou uma pulga aí. Ele falou: eu consegui deixar uma parte de mim dentro da cabeça do Roman. E conseguiu. E que no futuro ele pode vir a querer buscar essa parte de novo, tal, e querer atrapalhar a vida de Roman Reigns, pegar um título dele, pegar alguma coisa dele, né? Porque ele sabe que quando é importante ele consegue vencer. Então isso é a última coisa que nós sabemos aí dessa rivalidade. Essa rivalidade que é incrível. Foi um pouquinho, né, agora expondo um pouquinho minha opinião, foi um pouquinho cagada ali nesse final aí. Pra mim não era... Eu faria o Roman Reigns seguir com esse reinado pelo título universal, Seth Rollins seguindo o Raw, Roman SmackDown, Seth Raw. O Roman vai lá, ganha de Brock Lesnar na WrestleMania, ganha de The Rock na 39, e aí quando o Seth Rollins voltar pro SmackDown em 2023, né, que seria a WrestleMania 39 de enfrentar o The Rock, ele vai lá e fala: oi Roman, como é que tá? Aí faz toda essa rivalidade que foi pro Royal Rumble, eles fariam essa rivalidade pro SummerSlam de 2023, né? E o Seth Rollins acabaria com o reinado do Roman. Poderia ser a mesma luta, ele vinha com a roupagem do Shield, a mesma luta. E aí quando ele toca ali na corda, o Roman Reigns ficou totalmente desestabilizado. A luta segue. O Seth Rollins vence a luta com o Curb Stomp limpo, normal. E acaba com o reinado do Roman. Pra mim seria perfeito dessa forma, né? Mas a WWE preferiu fazer assim. No futuro eles podem acabar se enfrentando por esse próprio reinado, quem sabe, não sei. Mas a última pista que nós tivemos foi essa. O Seth Rollins falou que no futuro ele pode vir a querer buscar o Roman Reigns novamente. E nós sabemos que vai acontecer. São os dois maiores da geração, né? Tudo estava em jogo, né? Se o Seth Rollins ganhasse, ele ia igualar o Roman Reigns em títulos mundiais, né? Eles estavam empatados em lutas entre si, né, no geral. Então o Seth Rollins venceu, desempatou, o Seth Rollins desempatou por enquanto, então o Seth Rollins está vencendo. Em pay-per-views o Seth Rollins estava 1-0, agora está 2-0. Então essa rivalidade tem muito o que contar. E em relação a conquistas, eles têm praticamente a mesma conquista, né? O mesmo número de conquistas. A gente pode falar, o Seth Rollins tem Money in the Bank, o Roman não tem, mas o Roman Reigns venceu o Undertaker no WrestleMania, um feito sensacional, né? Em relação a kayfabe, que eu digo, tipo, é algo absurdo. Enfim, os dois maiores da geração, com certeza uma das maiores rivalidades de todos os tempos, e eu não hesito em falar isso, é um clássico. Então são os dois maiores da nossa geração, e eles vão disputar aí até o final da carreira, vão se reencontrar alguma hora, e eu espero estar fazendo vídeos aqui no futuro, falando do futuro dessa saga aí, Roman Reigns contra Seth Rollins, ex-parceiros, 2 vezes. E é isso, galera. Essa foi a história completa de Roman Reigns vs Seth Rollins até então. E eu espero que vocês tenham gostado aí. Comentem aí o que vocês acham dessa rivalidade, de toda essa história, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. E é isso. Deixa um like, se inscreva no canal e fui!